Shalom a todos, glória a Deus, aleluia, bom ver vocês. Glória a Deus, mais um dia na presença do Eterno, né, gente? Mais um dia aqui na presença do Senhor. Que bom ter vocês aqui. E hoje a porção hoje é tão linda, né? Tão maravilhosa que nós vamos trabalhar com essa porção, nós vamos ver essa porção. Quem puder pegar lápis, caneta para poder estudar a porção, vai ser bom, vai ser bom. Olha para você ver, vai ser bom. Eu vou começar hoje, Deus me deu uma orientação aqui, gente, para começar, por que pareça, do Novo Testamento, né? Nós vamos aqui, começar pelo Novo Testamento, lá em Lucas, capítulo 3. E eu estava olhando, inclusive, o livro de Lucas, e nós vimos aqui... Nós vimos aqui a genealogia, né? Nós vimos aqui a genealogia. Deixa eu ver onde está a genealogia aqui. É Lucas mesmo que está a genealogia, não está, gente? Vocês repararam que na Bíblia, no Novo Testamento, tem duas genealogias? Tanto no livro, acho que é o livro de Mateus, e o outro é o livro de Lucas mesmo, não é? Não, o livro de genealogia de Yeshua no Lucas, não estou enganado. Sim, é no de Lucas. Exatamente, a genealogia do Mashiach, está aqui a genealogia. Vocês repararam que a diferença nas duas genealogias? A partir de Salomão, a genealogia, ela parece que separa uma da outra. Vocês já repararam isso? Genealogia, tanto de Lucas como de Mateus. E a genealogia de Lucas, a gente percebe também que falta uma geração, do 43 e não 44. Vocês já pensaram sobre isso? Já notaram isso, não? Ainda não. Agora eu quero saber por que será que a genealogia de Mateus é diferente de Lucas e por que a de Lucas tem menos uma geração, conta só 43. Alguém saberia me falar? Eu estou vendo que o doutor Fleshman, como sempre, doido para falar. E aí, gente? Nessa eu vou ficar quieto que eu quero ver. Tem um bom motivo e vou falar que não está errado, é só a pista que eu dou. Não é erro, tá? Não é erro, é lógico que não é erro. Certo? Então, alguém tem ideia? Não vou nem arriscar agora. Vocês nunca perceberam isso, gente? Vocês nunca perceberam isso? Alexa entrou, Alexa. Bênção de Deus. A bênção, ó. A sua companheira entrou aqui, bem, ó. Shalom! Semana que vem, Alexia. Semana que vem ela tá com a Alexia. Você tá me devendo, viu, Jefferson? Você ficou de vir aqui em casa um dia e não veio, né? Você tá me devendo aí. Semana que vem eu passo aí, pastor. Ficou de retorno. Vamos lá. E até sei que o nosso amigo Fernando Fleshman vai dizer, mas eu quero ouvir o Fernando Fleshman. Pode falar, Fernando. O que você acha que é, Fleshman? Acha não, né? Fala o que é, né? Eu tenho quase certeza que você já pegou aí. Por quê? Na realidade, existem dois aspectos do povo judeu. A herança que ele recebe de paternidade, de sacerdócio e herança real, e a herança de povo, a herança de israeli. E a genealogia em Lucas mostra a genealogia que seria da parte de Maria, a genealogia do povo, genealogia comprovando que Yeshua é um judeu de nascença e por direito a ser reconhecido pelo povo. Porque falta uma geração, a gente tem que voltar lá atrás, quando o Eterno amaldiçoa uma das gerações da genealogia de Davi, dizendo que não seria contado seus filhos para que reinasse. Está faltando uma, porque o Eterno é a substituição dessa genealogia. Yeshua é da raiz do Eterno também, com direito do povo de sacerdócio. E a genealogia real, que está em Mateus, não é erro, porque a herança vinha do nome do pai e não do nome da mãe. Ele era reconhecido, toda a família era reconhecida pelo nome do pai. Onde está a tua autoridade para ser o Mashiach?
se o Mashiach seria da tribo de Arudá. Está vindo de um homem justo, um homem da elite da tribo de Arudá, que era morador de Belém, chamado Yosef. Então, ali o Eterno, nessas duas genealogias, está dando assim, ó. Ele é o homem perfeito, sem mácula, do povo que eu escolhi, com a minha herança, dado o direito eterno de ser rei, porque ele foi comprovado como de Arudá. É por causa disso que tem essa distinção, que muitas pessoas não se atentam, porque, assim, é mínima, é por causa de um descendente que começa a mudar, né? Mudar tudo, exatamente. É simples, uma descendência vem de Maria e a outra vem de Yosef, né? Exatamente isso que você explicou. São duas descendências ali, diferentes uma da outra, e nós percebemos isso. Vem cá, patroa, vem cá, patroa, vem cá, patroa. Fica com seu corpo, patroa. Aí, pastor da Eu Cláudia. ganhei o copo, mas ele que usa. A patroa está aí. Mas aí, então nós percebemos que não tem como negar que Yeshua é o Mashiach, gente, por o fato de que as duas, tanto a parte de Miriam como na parte de Yosef, né? Ele é reconhecido, né? Ele é. E você falou assim, você fala tão bonito que eu até fico impressionado, rapaz. O Jeff já está até. Daqui a pouco já vai querer ir para São Paulo, vai fazer parte do seu ministério. Quando eu comento nossas reuniões e curso com os amigos, com os colegas, eu tiro onda, que eu falo que nós temos um judeu de linha. De linha! Na verdade, a linha fina! E é top do top. Aqui é assim, a gente está aprendendo o tempo inteiro. Verdade. Então, bom demais. Baruch Hashem. Eu aprendo muito com o pastor Antônio e eu reconheço a autoridade que Deus deu para ele. Posso te falar uma coisa? Aqui só para vocês. Yeshua falou que ia levantar um povo para a gente sentir ciúmes, né? Senti 2 vezes só. Uma pessoa está aqui. Uma pessoa está aqui. Oh, isso Outra é verdade. pessoa foi o apóstolo Paulo. Mas sabe o que eu entendi desse ciúme? Sabe o que eu entendi desse ciúme que Deus me ministrou? É porque tem autoridade do Eterno. Quando não tem autoridade, a pessoa pode saber, mas a gente... É incrível, a gente não sente ciúme. Eu conheço grandes homens de Deus, que eu sei que são homens de Deus, que são homens que, assim, eu aspiro ser como em tempo de oração, de comunhão, mas eu não tenho ciúme. Eu nunca senti. E ali, quando a gente vê claramente a mão do Eterno, eu não estou falando isso para levantar o pastor Antônio, eu estou falando isso porque, assim, eu sei que às vezes a gente precisa ouvir que o Eterno está assim com a gente, que a gente tem a autoridade do Eterno, que o Eterno está sobre nós, e eu vejo isso na sua vida, pastor. Amém. Vocês estão na melhor mão que vocês podiam estar, de um mestre que quer ensinar a verdade para vocês. Amém. Baruch Hashem. Mas isso é lindo, a gente viu isso, que estávamos provocando ciúme no povo, né? Quando saiu o jornal, e eles falaram assim no jornal, quando a gente lançou a primeira escola, o primeiro seminário, quem são eles para estar ensinando um instrumento que é nosso? Aí saiu no jornal, no Brasil inteiro, e para fora também. Foi no Mas Rabá, né? falando mesmo, falou, olha, Caf, olha o versículo se cumprindo, a gente provocando ciúmes, né? Mas nós somos aquele povo judeu, eu estava procurando esse versículo, aquele que se intitularam povo judeu, onde está esse versículo? Eu pedi. Aqueles que se chamam... Em Apocalipse, né? para a igreja da Filadélfia, quer ver? Ó? Que Yeshua Não, fala. Foi um, pode ser também, mas tem um na Taná, que o Rabino Ventura usa ele. Um povo que vai se titular judeu. Pode ser. Mas voltando à conversa aqui também... Deixa eu só ver se não é isso aqui, ó. Eis que faria alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem.
eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. É esse? Não, Não? não. Não é esse, não. É um, tá no Apocalipse. Tá na... Você mostrou isso E aí. é o Rabino Ventura, de São Paulo aí. Ele fica buscando os judeus que vieram para o Brasil, os cristãos novos, né? Os cripto-judeus. Então, ele faz esse estudo e está descobrindo muita coisa, revelando muita coisa. E eu já vi, mas perdi a referência. Depois você vê, Depois eu falo. Mas o Flash, eu quero salientar o seguinte, né? Eu glorifico a Deus, né? Primeiramente ao Eterno por todas as palavras, tenho que agradecer a Ele, senão também eu estaria pecando. Mas eu fico honrado, eu fico muito lisonjeado quando você começa a falar sobre essas coisas, porque para vir de uma palavra dessa, vir de judeu, é uma coisa muito nobre para mim. Eu fico emocionado. E eu quero transferir isso para os meus filhos, né? Isso, o Jefferson, o Sinésio, o Cris, a Alexa, Januel, quero que eles... Eu falo com eles e vou continuar falando que eu quero que eles sejam melhor do que eu. E eles têm toda a capacidade de serem. Eu estou com 60 anos, né? Daqui a pouco já estou na base do descimento da Sé. E Deus tem me falado de levantar realmente já pessoas que possam me substituir. É por isso que eu estou insistindo aí com essa turma aí, para ver se levanta realmente, pelo menos a maioria deles, eu creio que Deus vai levantar uns aí para poder estar exercendo, dar continuidade a essa. Eu tenho certeza disso. Eu creio nisso. E você? A obra do Eterno. A obra é você. Nós temos que entender esse propósito. Pastor, deixa eu pedir uma autorização para o senhor. Sim. Tem uns 3, 4 pessoas lá no Prado que pediram para mim ensinar, dar curso de chofar para eles. Então, eu já conversei com o pessoal, falei o seguinte, o curso quem dá é o meu pastor, Antônio Carlos. Eu posso fazer só uma introdução ao toque de chofar, mas o curso vocês têm que fazer com ele. Então, a partir de semana que vem, eu vou conversar com o pastor Ronaldo, e se o senhor me autorizar, eu vou fazer essa introdução, mas o curso eu vou direcionar para o senhor. O que o senhor acha? Porque o pessoal acha que é só tocar o chofar, né? Exatamente, não é. Na minha visão, vocês têm que fazer isso mesmo, vocês têm que ensinar. Eu também. Eu acho que não tem mal nenhum em você estar ensinando, pelo contrário, né? É importante você estar falando, né, que é muito sério tocar o chofar, não é só... É bom você ensinar assim, creio. O nosso propósito aqui é que vocês ensinam outros, né? E passam a ensinar também. Nós temos pessoas que... E se você quiser, a gente faz o material e tudo para você fazer. Para você começar a ensinar lá. Semana que vem eu vou ir pessoalmente, a gente toma aquele cafezinho que a pastora faz com excelência. Aproveita que o cafezinho é do interior. Ô, glória! Porque alguém trouxe para mim ontem um cafezinho do interior, lá de Viçosa. Glória! É Viçosa mesmo? É Viçosa? Café bom. Rapaz, na hora que eu abri o negócio, aquele cheiro de café exalou na casa toda. Não é um 3 corações aí que não tinha nem cheiro, tem não. Pode vir. Agora eu vou pegar carona aqui, eu tenho que fazer uma piada. Então, toda a história do curso foi por um objetivo, para tomar o cafezinho da pastora. E nunca vem o café puro, vem sempre um bolinho. Mineiro é esperto, Fred. Ainda mais mineiro carioca. Brincadeira, meu irmão. Daqui a pouco dessa turma aqui, quem é que não veio em casa? A Alexa vai sim semana que vem,
O Januel também, já falei com ele para vir, né? Eu estou começando, pessoal, abrindo a porta aqui. Eu já fui na casa já fui na casa do senhor 2 vezes. Mas não nós, foi. Não, pelo café. Foi rapidinho, Januel. Foi. Januel nem trouxe pão quando veio aqui. Trouxe pão, levei pão. O Januel vem com a mão vazia, tem que vir com 2 pães, assim, 2 ralar grandona e fácil. O homem padeiro tem que levar logo a padaria. Januel tem que dar aula de ralar para nós. Pois é, nós vamos dar aula de ralar. E olha, Januel, pastor, Flash, ele é professor. Longe, hein? Ele é professor de padaria, ele dá aula para padaria. Nós temos um fabricante de ralar aqui para nós aqui, sem saber. Você vê. Gente, eu estou gravando tudo, mas eu vou ter até que cortar essa gravação. Não corte não, que a alegria é a coisa mais linda. A gente conversa como se estivesse na sala aqui mesmo. Na sala de casa, só falta o cafezinho e o pão de queijo. Ó, até agora a gente já fez propaganda da ralada do Januel, do café da pastora. A gente pode montar um negócio, um cafezinho online, um pedacinho do céu. Verdade. Isso é. Nós temos que fazer isso mesmo. Nós vamos ter que. Eu já tinha. Eu conversava com o pessoal do Rio de Janeiro, de uma guerra lá judaico-messiânica lá. Aí eu falava com eles que toda manhã eu faço um café com Torá, né? Que eu estudo a Torá tomando café. Aí eles já criaram o programa, vocês podem procurar aí na internet. É um pessoal amigo nosso, tem uma equipe lá de tocador de chofar, chama no YouTube Café com Torá. É o Roche Alexandre. Palácio. O Palácio, tem a Dani Arona, eles dão aula, ensinam um povo. Nossa, sensacional. A gente ama muito. E eles já lançaram lá, pegaram meu café com Torá e lançaram o café com Torá lá. Tem um Yehudim chamado Sami também, não tem envolvido? Lá no Rio? Não sei se ele mora no Rio diretamente, mas ele é um dos maiores roches que eu conheço, judaicos messiânicos, e ele apresentava esse café com Torá. Ele até me chamou um dia para participar. Tem um que é lá de Jerusalém, que eu conheço. O Miguel. O Mihael Malahim. Mihael. Eu conheço, Mihael. Ele mesmo. Nós também. A irmã dele congrega comigo, a pastora Simone Malahi. Conheço. Parente. Olha só. Eu acho que foi primo dele, sobrinho, veio dar aula para a gente aqui. Não era convertido, mas da família dele. E eu fiz amizade com a tia dele lá em Jerusalém. Né? Olha. Tem contato com eles até hoje. Nós temos. Com essa turma boa demais. A família é grande. Nós precisamos. Muito grande. Eles ensinaram muito para a gente. E como, né? Muito. Nós temos que dar um jeito de ir para Israel, gente. Nós temos que ir para Israel. Essa turma toda aqui, pegar essa turma. Gente, posso falar? Quando eu for para lá, a minha casa vai ser de refúgio para quem quer ir e não tem condição de ficar. Deus já me falou isso. Amém. Amém. Eu só de falar, meu âmago, né? Fico com treme. Você já tem alguma previsão? A gente estava se planejando para o final desse ano, porém, a gente está vendo que o Eterno está mudando um pouco as coisas e que é um tempo de muita preparação ainda, né? A gente já tem estratégia, a gente já tem, mas dentre outras coisas, além de levantar recursos para poder se manter lá por 3 meses sozinhos, é um tempo de preparação para a gente, né? Em termos ministeriais, em termos de tudo. Mas a gente tem um plano que até o final do ano que vem, na verdade, estejam orando por isso. Amém.
Estaremos orando, Amém. estaremos orando. Amém. Vamos orar. Mas é muito louco. Eu tô em casa, mas eu não me sinto em casa. É uma coisa assim, não dá para descrever. Onde é a sua casa? É Israel, não é aqui. Não é aqui. Amém. É um sentimento muito louco de descrever. Realmente é mesmo. Você E quando não- a gente está lá, a gente esquece da vida. É. Olha, eu sempre fui uma mãe muito zelosa. Tipo assim, minhas filhas saíam, eu estava ligando para ver com quem está. Eu e a Antônio Carlos sempre tivemos esse cuidado e oriento os pais também a estar sempre junto com as filhas, com os amigos das filhas, fazer amizade, né? Fazer isso, que é muito importante. E eu sempre ia ligar. Eu fiquei 22 dias lá em Israel. Eu não ligava para eles. Eles que me ligavam. É muito Eu não louco. tinha aquela preocupação. O shalom de Deus é tão... Você se sente inteiro lá, você não precisa de mais nada, é você e Deus. Eu só queria eles comigo, né? Não tinha condição, eles estudando. Mas eu sentia essa shalom do eterno lá. E só porque, para vocês terem ideia, eu preocupava com idolatria, se eu não estava idolatrando minhas filhas, né? Com esse controle também, ou exercendo um controle excessivo. De tanto que eu ligava, que eu ia atrás, que eu fazia isso, né? Mas eu vejo que não, que hoje elas são uma bênção com a família delas, né? Que valeu a pena. Nunca Ensinou tivemos... o caminho. Amém. Mas isso eu experimentei lá em Israel. Amém. O problema é que você vai e não quer voltar. Seja bem-vindo, Isabel. Ivair, seja bem-vindo. Que o Eterno vos abençoe. Shalom, só consegui chegar agora. Imagina, não se preocupa. Nós estamos... Nós estamos batendo papo. Nós até estamos batendo agora, papo aqui, Isabel, tá num café com Torá aqui, você ia ver. Estamos batendo papo, conversando sobre Israel, conversando sobre algumas coisas. E vamos entrar agora, que nós vamos entrar... Agora que vamos entrar na aula mesmo. Nós falamos sobre o Novo Testamento e explicamos que a geração que está escrita em Mateus é uma geração de Yeshua, mas de José, né, pai de Yeshua, e a geração que está escrita em Lucas é de Miriam, de Maria, e não é de Joseph, né? Então, por isso que nós estávamos falando sobre isso. Bom, vamos lá eu vou lá em Kedushim, né? Ou seja, Santos, Levítico 19, a partir do versículo 1, nossa história hoje. E vai, tá tudo bem, meu querido? Você seja bem-vindo. Quer falar alguma coisa, filho? Você está me ouvindo? E vai? A imagem dele apareceu. Apareceu a imagem. Você está bem? Está tudo certo? Oi, primo. Oi. Você está me ouvindo? Agora eu estou te ouvindo, antes não. Seja bem-vindo, filho. Tá tudo bem? Graças Que bom a que você está Deus. conosco. Que bom que você está conosco, vai. Você recebeu o link, né? Por isso? Recebi o link, porque amanhã eu vou trabalhar, geralmente é a hora que eu vou deitar, né? Eu vou escutar ou participar. Que seja bem-vindo, querido. Que eu até possa falar contigo. Se qualquer dúvida que você tiver, como você é novo aqui na nossa sala, você pode questionar, viu? Nós estamos aqui para tirar dúvidas também, viu? Amém, primo. É primo? Ivair? Eu estive aí na sua casa, a gente foi na sinagoga juntos, você lembra? Deixa eu ver o seu rosto, filho. Deixa eu me lembrar de ti. Ver como é que mexe isso aqui. Tem um sinal como se fosse uma câmerazinha de filmar embaixo. Tem uma câmerazinha, se for... É celular, filho? Tô no celular. Você pode... Roda o dedão para a direita, para a esquerda, que vai passando nas imagens, né? Aí tem um sinalzinho aí, você vai ver. Deixa eu pedir para você colocar a câmera.
ativar o vídeo. Vou ver se eu consigo. Vê se aparece agora. Se ativar o vídeo. Aê! Apareceu. Você é filho de quem? Agora, você é bem cara mesmo de Ferreira, viu? Da Edna, da tia Edna. Da tia Edna. Olha, você vê até parente entrando nas minhas lives. Olha, você vê, gente. Tem muitos anos. Nossa. Tem muitos anos que ele veio. Você lembra, eu tive aí lá na Ratson. Que bem, na Ratson. Isso, tem muitos anos. Ô, primo, seja bem-vindo, primo. Se você conseguir ficar aí... A filha estava casando, estava perto para casar. Agora estou lembrado. Isso. Que Deus te abençoe, querida. Seja bem-vinda aí. Maria Bezerra. Tudo bem, Maria? Seja bem-vinda também. Provavelmente recebeu o nosso link. Gente, olha, qualquer coisa, se tiverem dúvida, é só vocês podem, se quiser deixar a câmera, pode, você não precisa ficar com a câmera, se não quiser. Qualquer dúvida, vocês falam. Nosso estudo de hoje, gente, é sobre Levítico 19. Nós falamos do Novo Testamento, como já falei, agora nós vamos entrar em Levítico 19, que é a porção, ou seja, o nome do estudo dessa semana é Kedoshim, em hebraico significa, em português, né, que é a língua Kedoshim hebraica, significa santos. Maria Bezerra, eu não estou vendo você não, Maria, parece que está mostrando a sua parede, viu? Então, nós temos ali, vamos lá no versículo 1, olha que coisa mais interessante, nós temos aqui o Fernando Fleshman, temos o Jefferson, o Sinésio, o Cris, estão conosco, a Alexia, temos o Januel, a Isabel, cada um, vocês podem imaginar, o Brasil todo, às vezes, fica aqui com a gente. Nós temos Cuiabá, São Paulo, nós temos o pessoal do Rio, nós temos... Então, olha para você ver, é muito interessante. 19:1, eu estou lendo a Bíblia, a Taná, que veio direto do original, tá? Vai ser um pouquinho diferente, talvez, da sua Bíblia aí. E o Eterno falou a Moshe, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes dirás: sereis santos, pois eu, o Eterno, vosso Deus, sou santo. Cada um temerá sua mãe e seu pai, e meus sábados guardareis. Gente, é interessante que a primeira ordenança que Deus dá no Kedoshim é de honrar pai e mãe. E nós estamos vendo justamente o que está acontecendo nessa geração. Hoje, as famílias hoje estão sendo assim, todas destruídas, né? Os filhos hoje estão mandando mais no pai do que os pais nos filhos, né? A geração aonde o filho é que dá ordem para o pai, os filhos é que dão ordem para os pais. E a palavra honrar no hebraico não é questão de sustentar também. O Fleshman pode até me ajudar nisso, né? Não é só de honrar, de você não falar mal, de você brigar com seus pais, não. É questão de sustentar. A palavra honrar no hebraico ali é sustentar, estar sustentando com sua presença, com seu carinho, com seu amor e também com dinheiro quando necessário. Isso é honrar pai e mãe. A raiz da palavra é sustentar, suportar, cuidar. Né? Olha para você. A raiz da palavra que está ali não é, ou seja, o âmbito é todos os âmbitos. É financeiro, você vai sustentar. É zelo, porque na velhice a gente sente sozinho, é cuidar. Em todos os âmbitos. É devida obediência a quem se deve. Amém. Tem uma passagem interessante no Novo Testamento, quando Yeshua estava, já até comentei sobre essa passagem aqui com o pessoal. Quando Yeshua estava passando, andando com os discípulos, de repente passou por uma plantação de trigo. Gente, tem muita gente que confunde aquela plantação como se fosse de milho. Não é. Na época de Yeshua não havia plantação de milho em Israel, não. É trigo, né? E para quem sabe, a plantação de trigo, existe uma fase do trigo que você pode pegar e comer. É adocicado, um pouco adocicado. Então, aí os discípulos, né, os apóstolos, foram no meio da plantação, colheram alguns e começaram a comer.
sem lavar as mãos. Vocês já viram essa passagem? Aí chegou alguns estudiosos, né? Alguns políticos religiosos, e questionaram com Yeshua, com Jesus, por que ele permitia que os judeus, os seus discípulos, comessem sem lavar as mãos, porque fazia parte da tradição, como até hoje da tradição judaica, de sempre lavar as mãos antes de comer. O judeu lava a mão para tudo, gente. Né? Antes de acordar, o judeu mais tradicional, ele já tem perto da sua cama uma vasilhinha de água e um caneco, porque a primeira coisa que ele faz ao acordar é lavar a mão e fazer a bênção de lavagem das mãos. Bem, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher Kidesh Shanu Bemit Voltar Vetivano Yadaim. Você lembra? Yadaim. Yadaim. Então, quer dizer, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que deste todos os seus mandamentos e nos ordenaste o lavar das mãos. Eles fazem isso. E sabiam vocês que, por causa dessa tradição de lavar as mãos, e na Europa os judeus foram perseguidos por causa da lavagem das mãos? Você lembra da peste negra? O pessoal comenta muito sobre a peste negra que aconteceu na Europa. A peste negra alcançava milhares, milhões de pessoas morreram com a peste negra. Só que eles notaram que nos judeus morriam-se muitos poucos judeus, e às vezes quase nenhum judeu morria com essa peste negra. E aí começaram a fofocar, falando que quem causou a peste negra foram os judeus, que eles tiveram porque eles fizeram feitiçarias contra as pessoas. E quem implantou a peste negra foram os judeus. Isso é história, gente. Hoje nós sabemos que eles se privaram, né? Hoje eu falo assim, já tem bastante tempo que os cientistas estudaram sobre isso. É porque os judeus, em termos de não só de lavagem das mãos, mas de purificação, né? De tomar banho, de poder lavar as mãos, de defecar fora de casa, né? De não deixar coisa suja dentro de casa, de varrer a casa, tudo essa tradição judaica que veio muito para o Brasil, muitas delas, né? Que na Europa a gente tem, até hoje tem países que o pessoal não dá uma banho direito, não, meu filho. É uma vez por semana igual lá. Até hoje. Eles usam perfume. Você acha por que na França é considerado o país dos melhores perfumes? Esconder o mau cheiro. Esconder o mau cheiro, hein? Esconder o mau cheiro. Esconder o mau cheiro. Gente, uma outra coisa interessante, nós estamos assim, tocando ideias sobre a questão da palavra e trazendo para... Porque o que nós fazemos aqui no estudo é não só ler a Bíblia, mas levar para o contexto bíblico, o contexto histórico também da palavra, para nós trazermos para nós aqui o que está acontecendo. No casamento, a mulher tem mania, você faz parte do casamento, a mulher carregar aquelas flores, né? E coloca na frente. Você sabe, todo mundo sabe disso, né? Também tem buquê de flores, né? Sabe por que a origem do buquê de flores? É para disfarçar o cheiro da mulher no casamento. Oi, gente. É para ninguém cair na unção ali, ó. Gente, quando a gente começa a ler a história e começa a buscar as origens das coisas, a gente fica perplexo, mas, gente, eu nunca imaginava um negócio desse. Quer dizer, então, que a mulher, antigamente, olha para você, tinha que esconder o mau cheiro dela, principalmente nas partes íntimas. Imagina. Então, quer dizer, a origem do buquê de flores é por causa disso que a mulher tinha que disfarçar o mau cheiro, né, da parte íntima dela. Então, essa questão de limpeza sempre foi uma tradição judaica. E quando os estudiosos da Torá questionaram,
políticos, vou colocar assim, não, eu falo políticos religiosos. Eu uso esse termo, gente, porque as pessoas falam, o termo fariseu ficou muito banalizado, infelizmente, pela Igreja Católica. Só que eles esquecem que quem foi fariseu foi o próprio Jesus, era fariseu. E ele era chamado de rabi. E quem era chamado de rabi naquela época eram fariseus. Então, Jesus era fariseu. Então, quando fala mal de fariseu, está falando mal de Jesus também, viu, gente? De Yeshua. Então, nós também tomar cuidado com relação a isso. Então, esse termo fariseu foi muito banalizado pela Igreja Católica, mas o farisaísmo não é pecado, viu, gente? A palavra fariseu significa aquele que estuda a palavra, o estudioso da palavra. E Yeshua era estudioso. Paulo se fala, eu sou fariseu, né? Que me dobrava aos pés de Gamaliel. Paulo fala quem ele era, apóstolo Paulo. Então, nós estamos aí avançando aqui. Então, nesse momento, estou trazendo Kedushim. Olha para você ver onde é que nós estamos e aonde nós estamos indo. Por favor, gente, não tenho dúvida, pergunta, tá? Que eu gosto que pergunte. Então, nós estamos lá. Então, quando chegaram para Yeshua, Jesus, eles questionaram com ele, olha, como é que você permite? O que Yeshua fez? Como toda bom pai e boa mãe que protege os filhos, mesmo que os filhos fazem arte, a Cláudia era muito assim, sabe? Vou contar uma história para vocês aqui, bom catar perto. A Cláudia, as meninas faziam umas artes aqui no meu prédio, né, de quebrar carro mesmo, de amassar carro. A turma dela, até aquela turminha dela. E havia uma vizinha também aqui que era muito, muito brava, né? Então, assim, às vezes, aí teve uma hora que chegou uma vizinha, não sei se foi vizinho ou vizinha, não sei, eu não me lembro. Colocaram chicletes no olho mágico. Colocaram os chicletes no olho mágico do vizinho. E elas vieram reclamar. Que sua filha, que você começou a xingar. A Cláudia, ó, ela... Como é que foi que você falou mesmo, bem? Criança faz isso, né? Proteger os meninos, não, mas você não falou macia assim, não, Cláudia. Eu lembro, eu estava aqui. Ela não falou macia, viu, Isabel? Isso aí mas isso é maciez dela. Você toca no pinto de Judá. Você tenta tocar no pinto da galinha, você vê como é que ela levanta a asa. O pinto pode estar fazendo a arte que for. Quem é mãe que sabe. Então, ela protegeu nossas filhas de tudo, mas depois o pau comeu, como se diz, né? Couro. Mas na hora protegeu, e isso é uma prática sábia, gente. Você tem que proteger mesmo. Então, o que aconteceu? Yeshua, como um bom pai, né? Vamos falar assim, né? Como um bom irmão, maior, mais velho, protegeu os discípulos. Se você notar no versículo, você vai notar que Yeshua, ele não tipo assim, ele não foi a favor dos discípulos estarem comendo com a mão por lavar, não, gente. Ele somente jogou uma outra. O que ele fez? Ele fez um contra-ataque. Ele protegeu os discípulos, que falou, tudo bem, né? Vamos falar mais ou menos assim, você pode ler na Bíblia, eles estão lá fazendo. Mas e vocês? E vocês, que por causa de tradição, uma tradição suas, vocês descumprem um mandamento do Eterno. Quer dizer, o fato de eles não estar levando a mão, eles não estavam descumprindo o mandamento, é uma tradição. Tá certo? É uma outra coisa, é questão de salvação, não é questão de vida eterna. O fato de não lavar as mãos. Isso nós já explicamos nos nossos cursos, o que é a diferença de salvação e vida eterna. Então, ali, a questão era salvação, não era de vida eterna. O que os políticos religiosos estavam fazendo era uma questão de vida eterna. Já era um mandamento eterno que eles estavam descumprindo, que é honrar pai e mãe. Mas aí a pessoa não entende, lê a Corban, tem gente que lê, passa por cima, não sabe nem o que está acontecendo. Alguém aqui sabe o que significa esse Corban que Yeshua falou lá de como descumprir o mandamento? Alguém aqui pode falar? Pastor Joraldo entrou, seja bem-vindo, meu querido. Depois eu quero saber como é que está a sua notícia aí em Paraguai. Como é que está a sua igreja? Alguém sabe? Maria Silva Bezerra, seja bem-vindo. Você quer falar, Maria? O que você acha? Ivaí, meu primo. Primo, bom demais você estar aqui. Alguém tem ideia?
Alguém dos meus alunos que nós já falamos sobre isso, quer falar alguma coisa? Você lembra, Sinésio? O que significa esse Corban? Cris, Isabel, Jefferson. Não, Você lembra? a gente não lembra, não, pastor. Também não lembro, não, pastor. Pastor Joraldo, o senhor lembra, pastor? Eu ensinei, foi um dia de quinta-feira que nós ensinamos isso. Pastor, o senhor sabe, lembra, pastor? Que Corban é esse? Não, gente. Fernando Flecha. É oferta de sacrifício de honra. É oferta de sacrifício de honra. É. Quer dizer, o que os judeus estavam fazendo? Não, os judeus não. O que os políticos religiosos estavam fazendo? Que estava desonrando o pai e mãe. Gente, olha você ver. Eles criaram uma tradição. Porque pela palavra do Eterno, a palavra honrar, pai e mãe, como está lá no versículo 19 de Levítico, honrar pai e mãe é sustentar, é cuidar, é carregar mesmo, é suportar pai e mãe. Até o fim. Isso é honrar. O que os políticos religiosos da época estavam fazendo? Eles falaram assim, criaram uma tradição seguinte: se o filho pegar o sustento que era do pai e da mãe e levar para o templo, dinheiro, comida, essas coisas, é corban. É oferenda. Sacrifício de honra. É sacrifício de honra. Quer dizer, para ganhar dinheiro, ganhar comida, os políticos religiosos da época mudaram a Torá, mudaram a lei de Deus de honrar pai e mãe, porque aí os filhos deixavam de sustentar seu pai e sua mãe para dar dinheiro e para dar comida no templo. É isso que Yeshua veio questionar. Então, existem mandamentos que é para a morte, mas existe mandamento que é para a vida também. E só para deixar claro, esse sacrifício corban, essa tradição, pessoal, se alguém fazia, o sumo sacerdote desobrigava ele de honrar pai e mãe. Tá? Então, se o pai viesse pedir ajuda e o filho virasse as costas, ele estava respaldado por Deus, porque ele fez um corban. É tamanha maldade que lá atrás a gente ouviu que o pai tinha autoridade. Se ele fosse ao sumo sacerdote falando que o filho era rebelde, a comunidade devia cortar esse mal. Inverteu-se o papel. Agora o filho rebelde é aplaudido e aprovado pelo Eterno porque ele realizou esse sacrifício. Por que Yeshua criticava, falava dos fariseus? Gente, nós temos que ler a história. Isso é história. Infelizmente, na época de Yeshua, havia muitos políticos religiosos, porque pessoas que nem sacerdote eram e estavam na função de sacerdote. Por quê? Compraram o sacerdócio. Compraram o sacerdócio. É por isso que Yeshua falava com eles, porque eles tiraram aquele negócio. A ordem era de que o sacerdote tem que vir de Abraão. De Arão, perdão. De Arão, faço essa confusão. O sacerdote, o sumo sacerdote, os levitas, são tudo de origem da tribo de Levi, e o sumo sacerdote tem que ser descendente direto de Arão. Eles desobrigaram, comprando cargos, comprando sacerdócio. Então, havia muitos sacerdotes na época de Yeshua que não era sacerdote de Deus porcaria nenhuma. Então, ele brigava com esses políticos religiosos, que, para mim, são políticos religiosos. Pessoa que compra cargo, que compra alguma posição. Então, havia muita discussão nessa época por causa disso, que ter permitido de entrar. Eu sou sumo sacerdote, não é nada. Era político que pagou, como alguns políticos fazem hoje, paga para ter um cargo. Por isso que Yeshua brigava com eles. Então, a questão de honrar o pai e mãe é muito sério. E essa geração, infelizmente, gente, o que tem desonrado o pai e mãe, e vocês podem ver aí um movimento político no mundo, que uma das condições para que esse tipo de político cresça é justamente desestabilizar a família. Fala, Fleshman.
Oi, desculpa. Eu mexi aqui tudo errado. É só para falar isso, porque tem uma passagem que as pessoas confundem. Até para vocês verem o quão o sacerdócio estava deturpado. Vocês se perguntaram, quando Paulo é ferido no rosto, que ele fala, você fala assim com correngadol? Qual que é a resposta que Paulo dá? Paulo era fariseu de fariseus. Ele era do Sinédrio. Ele fala, não o sabia. Se ele é o sumo sacerdote do Eterno, eu peço perdão, mas eu não sabia. Sabe o que ele está falando ali, no original? Eu não reconheço. Porque ele não é da linhagem de Aarão e da linhagem de Eleazar. Porque a linhagem de Tamar, mais para cá, muitos se perderam e traíram. Paulo está falando algo muito sério ali, falando, eu não vejo essa autoridade, eu não vejo a descendência. Peço perdão se ele o é. Se ele o é. De tão sério que é isso que ele está falando. Então, presta atenção no tipo de sacerdócio que vocês estão colocando sobre a sua vida e de quem vocês estão chamando de sacerdócio do Eterno. É muito sério isso. É interessante que quando a gente vê essa passagem, parece que ele está pedindo desculpa até, né? O modo como a gente está escrito ali, a forma que foi traduzida é como se ele estivesse pedindo desculpa. Mas ali ele estava questionando a autoridade daquele sacerdote. Isso. Ele estava questionando a autoridade dele. Tipo assim, você não é sacerdote, não. Ou, provavelmente Paulo sabia que ele foi, que o quarto dele foi comprado. Chamou ele de parede branqueada, uma coisa assim, né? Né? Que tinha, ou seja, ele era santo só por fora, por dentro não era nada de santidade. Isso que ele quis dizer. Entendeu? Parede branqueada. Quer dizer, você é sacerdote, você é santo só por fora, por dentro continua preto do mesmo jeito, como se diz, né? Não leva nessa situação hoje, porque eu vou falar que eu sou racista, não é isso. É sujo. Vamos mudar aí, porque daqui a pouco minha gravação vai pro ar e vão falar que eu sou racista, e daqui a pouco vão querer até me prender. Não é nada disso. É no sentido de preto, no sentido de ser sujo, de estar sujo por dentro, viu, gente? Alguma pergunta, gente? Olha que bonitinho, os cachorrinhos. Cachorrinho aí. Aqueles, né? Maria Silva, que você entrou agora. Pastor Joralvo, o senhor está bem, né? Gente, pastor Joralvo sofreu, está com a igreja lá em Paraguai, tem sofrido muito ataques lá devido à questão do tempo lá, que derrubou a igreja, né? Está passando algumas... O teto. O teto da igreja, não só o teto, parece que depois o pastor Joralvo depois pode até comentar com a gente como é que está lá. Então, a questão de honrar pai e mãe é um mandamento muito sério. E nós vimos que essa geração tem sido ensinada a desonrar pai e mãe, desonrar a família, né? E nós estamos vendo aí, acompanhando. Eu recebi um vídeo de filho desacatando pai, desacatando mãe. Gente, isso na minha época, isso, se eu olhasse de lado para minha mãe, era um tapão que eu levava. Né? E hoje em dia, se você bater no criança, você pode ser preso, né? Isso nós sabemos que existe abusos, né? A própria palavra de Deus fala não corrija o filho a ponto de matá-lo, né? Há excessos, né? Isso tem que ser corrigido o excesso, não o motivo. Eu sou a favor da criança ser corrigida com vara. Eu sou a favor disso. Criança, eu fui corrigido com vara. E se não fosse as varas da minha mãe. E se não fosse, né? Meu pai não batia muito, não. Meu pai não era de bater, mas minha mãe dificilmente passava uma semana sem levar um couro dela. Eu sou Aqui dessa também. geração. Estou imaginando aqui sua mãe, pastor. Toninho, vem cá, Toninho. E Toninho, o quê, minha filha? Era Antônio Carlos. Nome completo. Era nome completo. Era Antônio Carlos. Antônio Carlos. Gente, eu já vi disco voador passando por mim assim, parecendo um chinelo. E o fogo, que ela tinha uma pontaria tremenda. Eu estava longe, mas levar lá, mas o chinelo cansava. Não sei como é que ela conseguia. Mas eu acho que a nossa geração, a geração que nós temos nós estamos aqui criando uma nova geração, né? Nós estamos aqui para poder ensinar uma nova geração. Por que você está aqui? Porque Deus quer que você ensine a nova geração a verdade.
de respeitar, igual nós vimos aqui em Levítico 19, respeitar pai e mãe. E Deus fala, sede santos como eu sou santo. A santidade, agora você fica falando, pensa bem, Deus fala, eu sou santo. A santidade de Deus é tanta, gente, mas é tanta, que diz a história, né, comentários, inclusive de estudiosos da Bíblia, que falam que quando Deus ele começou a criar todas as coisas, quando ele começou a criar os céus, tudo, antes de criar essas coisas, ele teve que se ausentar, né? Ele teve que deixar de ser Deus naquele momento ali, naquele lugar, para que as coisas fossem criadas. Porque, senão, a presença dele, a santidade dele é tão forte, tão grande, que a própria santidade dele destruiria toda a sua criação. Esse é Deus. Hoje nós vemos uma pregação de um Deus que disputa com o diabo e no 47 minutos do segundo tempo ele ganha do diabo. Esse não é o meu Deus. Meu Deus é que fez o diabo, fez o inimigo. Meu Deus é aquele que está escrito em Apocalipse, né? E que cuja o seu filho Yeshua, com o soprar de suas narinas, assim, vai destruir esse espírito chamado Rainha dos Ares. Os profetas, né, de Axera, né, serão destruídos, que até hoje tem muitos profetas aí de Jezabel do que do Eterno. Nós estamos vivendo uma geração onde nós precisamos levantar pessoas que queiram realmente ensinar a verdade e não tenham medo de ensinar a verdade. E você, querendo ou não, se você está aqui agora, é porque Deus tocou no seu coração e para falar com você, balançar você, falar, olha, levanta-se, porque eu te coloquei aqui para ser meu sacerdote, minha sacerdotisa, por que pareça, o termo correto seria esse, para que você levante uma geração forte, uma geração temente a mim, uma geração que fale de mim sem temor e que me busque, verdadeiramente me busque. É isso que Deus está colocando vocês aqui, gente. E é por isso que Deus está levantando o Ministério Bridge, para que vocês possam receber a verdade. Agora, tem muita gente que faz igual na época lá de Yeshua com aqueles fariseus, fica amenizando a coisa, sabe que está errado e fica amenizando, por causa de dinheiro, por causa de posição, por causa de posicionamento. Bom, vamos lá. Eu acho que eu estou batendo demais. Algum comentário, alguma coisa, gente, que vocês queiram falar, comentar? Estamos lá ainda, Levítico 19:1. A parte legal, né, que eu falei segunda, toda vez que Deus, que o Eterno chama, fala com Moshe nesse livro, ele fala a Bnei Israel, ou os filhos de Israel, os filhos naturais de Israel, né? Essa é a única passagem inteira do livro de Levítico que no original você vê ele convocando a congregação. Quem é a congregação? É todo mundo que saiu do Egito. A ordem é para todos. É todo mundo. Não é para os filhos de Israel só. Todos. Fala para a congregação. Sede santos, porque eu, Eterno, sou santo. Isso para mim, é um chamado assim tremendo da parte do Eterno. Só para a gente saber, gente, muitos pastores falam que em Atos surgiu a igreja. Não, não foi em Atos que a igreja surgiu. A igreja surgiu no Egito, quando aquele povo saiu do Egito, e lá no original, quando a gente vê a palavra original daquele povo, lá está escrito congregação, foi traduzido por igreja, que é igreja ou igreja, né? Igreja, né? É grego. A palavra congregação lá no Velho Testamento foi traduzida por igreja hoje. Então, lá em Atos, lá no deserto, havia uma igreja separada. Havia um povo separado dentro daqueles 3 milhões de pessoas. Muitos saíram com o povo judeu de vários povos. Eram 70 nações que saíram junto com o povo de Israel. 70 nações que atravessaram o Mar Vermelho. 70 nações que ficaram em frente ao Monte Sinai e ouviram o som do shofar.
Entre aquele povo havia judeus, havia vários outros povos que a gente não sabe vários nomes diferentes da época, mas havia representantes de todos, inclusive o próprio egípcio, que temeram tanto a Deus e temeram ficar no Egito, que saíram com o povo de Deus. Então, ali sim foi chamado de Deus para a igreja. Lá no deserto, lá na travessia do Mar Vermelho. Ali Deus falou, estaria abençoando as nações da terra também. Então, nós temos que saber essa diferença de congregação por causa disso. A gente pensa que igreja é só no Novo Testamento. Gente, é falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Lá no Velho Testamento tem a menção da igreja como congregação. E hoje é reconhecido como congregação judaico-messiânica, aquela congregação que são judeus que aceitam que Jesus é Senhor. E entre eles há gentios também. Na igreja de Atos, gente, era composto por gentios e judeus que aceitavam Yeshua. E também judeus que não aceitavam Yeshua. Porque antigamente, eu falo isso e repito, por que eu repito, gente? É para o pessoal gravar. Os meus alunos veem eu falando, repetindo 10 mil vezes, e vou repetir até morrer. Eu vou repetir isso até morrer. Gente, quando na igreja de Atos não havia igreja, quando o apóstolo Paulo estava vivo, Mateus, todos os apóstolos, não havia igreja. Aonde eles se reuniam? Você sabe me dizer? Vou perguntar para pessoas que não são meus alunos, mas os alunos já sabem. Mas, e vai aí, meu primo? Deixa eu pegar você na reta, meu filho. Tu tá aí, homem de Deus? Será que tá? Tá aí não, né? Maria, você não quer participar com a gente, não, Maria? Maria Bezerra? Eu não estou te ouvindo, Maria. Você tá assim, eu não estou conseguindo ouvir. Então, vamos lá. Gente, vai aí, Maria. O que vocês quiserem falar, você vê aí, talvez seja alguma coisa. Parece que ela está querendo falar, não consegue. Então, vou perguntar para o nosso povo aí. Isabel, aonde o pessoal se reunia? Aonde o pessoal se... Nas sinagogas. Não havia igreja. Inclusive, o próprio apóstolo, quando teve o primeiro concílio lá em Jerusalém, eles falaram que quando eles fossem estudar a Bíblia na sinagoga, que eles iam aprender a Torá, a lei, na sinagoga. Quando eles falam, errais por não conhecer a Escritura, que está escrito lá na Bíblia, na época que eles falam, errais por não conhecer a Escritura, essa Escritura que eles estão falando é o Velho Testamento. Porque na época de Jesus não havia o Novo Testamento, não, gente. O Novo Testamento surgiu depois. O Novo Testamento mesmo surgiu no IV século, com o Papa Constantino. Então, nós estamos aí, nós estamos assim, navegando no conhecimento, viu, gente? Nós estamos navegando aí no conhecimento. Então, nós temos lá, então, Levítico 19, falando. E vamos continuar. Sim? Ô, pastor, só tira uma dúvida minha, fazendo favor. Fala. Igual você está falando, lá na época de Atos, não tinha a igreja, né? Não tinha um templo lá que se chama igreja. Eles se reuniam nas sinagogas. Naquela época, as sinagogas elas eram usadas para quê? Como é hoje. Para estudar. Eles fazem todas são rituais judaicos nas sinagogas, né? Existe uma sinagoga aqui em Belo Horizonte, a Hatzion, ela faz toda a cerimônia judaica que é feita há já milhares de anos, né? Eles têm as orações, eles pegam a Torá, né? Que a Torá, o manuscrito circula na sinagoga, tem todo um processo de oração, tudo feito, né? Eram feitos assim na época da sinagoga. Lá eles estudavam as porções, né? Que nós chamamos de paraxá, estudam as porções da Bíblia. Agora, dentro de casa, quem tinha a responsabilidade de ensinar os filhos, por incrível que pareça, não era o homem, era a mulher. Era a mãe que ensinava. A mãe tinha a responsabilidade de educar os seus filhos na Torá.
Então, as mulheres aí que estão assistindo aí, ó, não pense que a responsabilidade de pregar, de ministrar sobre o seu filho é do seu marido, viu? Mulheres, é vocês que são responsáveis até os 12 anos, né? A menina não, a menina vai ter mais, mas o homem, a partir dos 13 anos, aí o homem, a criança, já era assumida pelo seu pai e ia para uma instituição religiosa para poder estudar, né? Ir para a escola estudar. Hoje eu não sei como é que é em Israel. Eu acho que as mulheres também estudam hoje junto, né? Tem isso, Flé? Você sabe, não? Nas mais tradicionais não, continua só homem, mas nas mais liberais as mulheres também vão. As mulheres também vão para estudar como se fosse o ensino antigo. Então, quer dizer, hoje já está mais aberto. Mas antigamente a mulher não estudava a Bíblia assim, não. Ela aprendia só com a mãe mesmo, todas as práticas religiosas, né? A questão do Shabat, né? De todas essas tradições era aprendida ensinada pela mãe. Então, as mães têm responsabilidade muito grande diante dos filhos. É por isso que a palavra do Eterno fala que quando a mulher sábia edifica sua casa e a vã com as próprias mãos a derruba. Porque a mulher sábia, ela ensina os seus filhos a ler a Bíblia, a aprender, a contar a história da Bíblia. É a responsabilidade. O marido, como sacerdote, a responsabilidade de estar apresentando a família perante Deus, de estar cobrindo a família, de estar orientando a família e ser o cabeça da mulher, assim que a Bíblia fala, né? Fala, pastora. Eu queria falar, reforçando aí, porque o ID, né, que Yeshua fala, ID por todas as nações e fazer discípulas. Aí todo mundo acha que isso é novidade, né? Mas não é. O Eterno nunca... o Eterno, Yeshua nunca atribuiu a deidade dele. Ele sempre passou por Eterno, né? Ele sempre passou e sempre honrou ao Eterno, e não a si próprio. Aí, aqui a gente, em Êxodo 9, versículo 16, quando o Eterno diz para Moisés, né? E ele falou com Moisés, encontrou, né, com Moisés e tal, teve todo aquele processo. No versículo 16, olha o ID aqui. O Eterno fala para Moshe, né? A partir do 13 que ele começa a falar. Aí no 16 ele fala: entretanto, por isso é que te fiz ficar para mostrar-te minha força e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, toda essa estratégia do Eterno, né, de evangelizar, que, né, não foi só o ID de Yeshua lá, que Yeshua falou aí de fazer nações discípulas. O Eterno aqui, para tirar o povo, usando Moshe para tirar o povo do Egito, o alvo dele é que toda a terra saiba que ele é o nosso Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Que ele é o Eterno. Que ele é o Eterno. Não existe outro. Então, aqui já existia o ID. Não é só no Novo Testamento. Então, para ir, pastores, então, esse negócio de falar que o chamado foi no Novo Testamento, não, foi lá em Êxodo 9:16. 9:16. De acordo com os originais, se a gente for pegar, você pode notar, perceber claramente que o ID foi ali. Então, no deserto, já havia a igreja lá, junto com aquele povo que estava no deserto. O chamado igreja não surgiu em Pentecostes. A igreja já estava antes, lá no deserto. Foi lá que Deus separou uma congregação, né, de pessoas que o serviam, ok? Continuando, 19:1, nossa ação 21:10. Eu quero ver se a gente encerra 21:30, tá, gente? Vamos ver se a gente consegue encerrar hoje. Aí fala, né?
no capítulo 3, e cada um temerá sua mãe e seu pai, e meus sábados guardareis. Aí é que vem uma outra polêmica. Meus sábados guardareis. O sábado, meus sábados guardareis. Aí é que tá. Porque, entenda bem, eu estava até brincando aqui com o pessoal antes de nós que estava iniciando, eu falei, gente, que eu tenho, depois de muitos anos, né, eu procuro guardar o Shabat. Depois de mais de 10 anos, eu demorei para entender o que é Shabat. Então, eu guardo o Shabat. Eu procuro guardar o Shabat. O que é guardar o Shabat? É você falar, o Shabat é do Senhor. O próprio Senhor falou que o Shabat é dele. Então, é o seguinte, pastor, no Brasil não tem condição porque eu trabalho no sábado. E realmente, o Brasil, a tradição brasileira é totalmente diferente de Israel. Em Israel, não. Lá, mesmo se você quiser trabalhar, você não vai conseguir porque ela fecha tudo. Entendeu? E Deus respeita a tradição dos povos. Agora, uma coisa que Yeshua sempre combateu, algumas pessoas falam que ele quebrou o Shabat. Mentira. Gente, mentira. Isso é mentira. Se Yeshua quebrasse o Shabat, ele não seria Yeshua. Ele não é Messias. Porque ele veio para cumprir toda a lei, toda a Torá. Então, ele guardava o Shabat, mas guardava da maneira correta. Da maneira que Deus determinou. Nós vemos 2 versículos principais na Bíblia que falam do Shabat. Um deles chama-se lembra-te do sábado e outro guarda o sábado. Agora, o homem, quando pegou todo esse versículo, né, os religiosos, ele fala, mas como é que eu vou lembrar do sábado e como é que eu vou guardar o sábado? E começaram a criar o que nós chamamos de cerca. Pegou o sábado e criou quais são as obrigações que tem que fazer para guardar o sábado. Você tem ideia, em Israel tem comunidades lá que a pessoa conta até o número de passos que dá para chegar na sinagoga para ver se não está quebrando o sábado. Eles não apertam o botão de luz. Em São Paulo também tem. Em São Paulo tem também. Lá o Vésimo está lá. Então, tem judeus tradicionais que não acende fogão. Mas, gente, nós temos que olhar o contexto. Para poder acender fogo na época de Yeshua, o que o povo tinha que fazer? Tinha que ir no mato, pegar lenha, tralhar a lenha, tinha que trabalhar, ele tinha que fazer esforços, né, diários, colocar a lenha, botar fogo, totalmente. Hoje, diferente, hoje você pega um fósforo, que sacrifício que eu estou fazendo para acender um fósforo? Que sacrifício que eu tenho para poder apagar uma lâmpada? Gente, hoje a geração é diferente da época. Até uma coisa que eu não gosto de fazer no Shabat. Eu sei o que é. Fazer o almoço. Dá muito trabalho. Aí eu não gosto de fazer almoço no Shabat. Tem que preparar antes, ou a gente... Aí já é uma coisa sua, né? Aí já é minha, isso é meu. Gente, existe uma coisa na Bíblia que é muito claro. Cada um vai prestar conta de si a Deus. Então, se a pessoa guarda no Shabat ou não guarda, eu vou ficar criticando, eu vou ficar reclamando, eu vou ficar... que ele vai... Gente, outra coisa, existe a questão da vida eterna e de salvação. Tem muita coisa que é na Bíblia que é salvação e não é vida eterna. Agora, quem guarda o Shabat, quem entende. Agora, o que é guardar? Não é como alguns religiosos, né? Como algumas comunidades judaicas fazem. Conta até passo, não pode curar uma pessoa no Shabat. Isso é loucura. Você não pode fazer remédio no Shabat. E Yeshua criticou tudo isso. Ele veio e quebrou tudo isso, todas essas tradições que são erradas, que foram usadas, foram mal interpretadas. Sobre o princípio da vida. O Shabat, a vida está superior ao Shabat. A vida da pessoa está superior a tudo isso. Vocês estão me entendendo? Alguma pergunta, gente? Então, o sábado é do Senhor? Eu não tenho como tirar o sábado de Deus, mas não, gente. Por mais que eles queiram leis contra o sábado, o sábado é sábado. Por incrível que pareça, passou lá Joralvo, é lá do Paraguai, ele está entrando ali agora.
No Paraguai, não é segunda-feira, não é terça, lá é martes. Fala diferente. Pastor Joraldo pode estar. Lá no. Pastor David, lá da cidade do Chile. Pastor David, que bom te ver, meu querido. Como é que é? No Chile também é martes. Martes. Isso. Martes. Gente, olha o privilégio nosso, gente. Nós Eu não aqui. sei Pastor Joraldo, o que significa. Dia segunda-feira, perdão, aí é lunes. O calendário é lunes, segunda, martes, terça, miércoles, quarta, jueves é quinta, viernes é sexta-feira. E sábado e domingo segue o mesmo. Quer dizer, não alterou o nome Shabat em qualquer país do mundo, continua sendo Shabat. Que coisa incrível! Sério? Sábado. Sábado é sábado? Sábado é sábado. Uau! Sábado não é estranho, não, gente? Sábado é sábado e domingo é domingo. Só cambia os dias durante a semana. Lunes para segunda, martes para terça, miércoles para quarta, jueves para quinta, viernes para sexta-feira. E sábado e domingo segue o mesmo. Olha, para você ver, ainda bem que nós temos aí pastor lá do Chile, do Paraguai, para nos mostrar essas coisas. Gente, interessante isso. O Shabat é do eterno, a gente não tem como... Não adianta criarem leis, falarem que pode ser outro dia. O Isabel quer falar. Quem quer falar? Isabel, você quer falar? Eu queria aproveitar esse momento que o senhor está falando sobre isso. Eu ouvi há poucos dias uma pregação falando a respeito do sábado, que quando o Senhor criou o universo, ele falou 6 dias, né? Gênesis, 6 dias trabalharás e no 7º dia descansarás. Eu queria saber do Fleshman se tem algo que me convença de que o sábado pode ser um outro dia da semana, nesse contexto de que se a pessoa trabalha sábado e domingo, por exemplo, quem trabalha em shopping, supermercado, ele pode, por exemplo, descansar num dia da semana que seria o 7º dia. Faz um pouco de sentido, né? Faz sentido que quando Deus fala 6 dias trabalharás e no 7º descansarás, mas a questão da composição do calendário, né? Quando o calendário foi instituído, calendário semanal, fala um pouquinho disso aí para nós. Entendi sua pergunta, irmã. Até já fui questionado muito sobre isso, muitas vezes. É uma excelente pergunta. Quando Deus institui, Deus ele deu o princípio dos dias e o princípio dos meses, né? Então, eu não posso alterar a ordem do Shabat. Por quê? Porque no calendário já está prescrito certinho os dias em que vão cair os Shabats, os 7. De acordo com as regras da casa, do pai da casa, certo? Então, vamos falar assim, na sua casa, seu pai colocou regra, certo? Vamos supor que ele coloca assim, sexta-feira à tarde, todo mundo vai tomar café da tarde, certo? Todo mundo vai se reunir em família. O que acontece? O fato de você trabalhar de sexta, eu posso mudar para segunda? Ser a minha sexta? Porque eu folgo na segunda. Sexta é sexta, ela não vai mudar independente da sua folga, né? Esse é um ponto. Nesse contexto, poxa, pai, eu só folgo de segunda, tudo bem para você? Eu aposto que teu pai não vai falar com um sorriso no rosto, mas ele vai te falar, tudo bem, minha filha, eu entendo. Entender é diferente de concordar. Teu pai entende que você vive num país cultural, que tem as questões, ele entende. Não significa que ele aprove e nem que ele esteja contente com isso. Existe uma diferença. Então ele vai me punir? Não, ele entende. Mas a recompensa para quem consegue, para quem se esforça e para quem guarda, não vai ter. Não significa que ele vai punir. Você deixa de receber aquilo que é devido, né? Então, assim,
Vou fazer uma pergunta que eu quero até que você me responda ou qualquer outro me responda. Pegadinha, mas é engraçado fazer, que eu faço para todo mundo. Quantos dias tem numa semana? Eu vi você falando 7, né? 7. Semana tem 6 dias. Shabat é do Eterno, não pertence ao nosso calendário. É um dia separado. O judeu conta 6 dias na semana. O 7º sempre é do Eterno. Sabe por que Yeshua quis dizer o Shabat não foi criado por causa o homem não foi criado por causa do Shabat, mas o Shabat por causa do homem? Porque é o dia em que nós estamos dentro da presença do Eterno. É um dia separado de comunhão entre o Eterno e a Terra. É o dia de visitação do Eterno. Por isso que eu falei que ele não pode ser substituído. Teu pai programou de sexta, provavelmente porque sexta é a folga dele. É o dia que ele consegue estar com todos. Vamos colocar assim, para ser entendido. Então, guarda esse dia, porque esse é o dia que eu separei para que você possa viver as bênçãos do Shabat, mas que você possa viver as bênçãos na minha presença. É ter comunhão, é ter relacionamento, é ter algo muito maior do que simplesmente uma guarda. Então, infelizmente, não posso mudar. Ah, mas eu não trabalho de domingo, domingo é meu Shabat. Mas para o Eterno não é o Shabat. Ah, então quarta é meu Shabat. Bem, ele vai abençoar o seu descanso, mas as bênçãos do Shabat, o Shabat é para quem guarda, para quem vive. Independente se você tem a condição de você estar ou não. A diferença é que se você está num país que você não consegue, o Eterno entende. Que se dependesse de você, você guardaria. Mas ainda assim, como a gente falou, é justo, por exemplo, eu não como carne de porco, alguém que come carne de porco, é justo a gente ter a mesma recompensa? Não. É justo, por exemplo, eu não guardar o Shabat, o pastor Antônio Carlos guarda, eu não guardo. É justo eu ter a mesma recompensa e o mesmo prêmio que ele por se esforçar por guardar? Não. O Eterno é justo, ele tem uma única balança. As regras que ele fez são para todos, independente de circunstância ou situação. A diferença é que ele compreende como pai, mas aquilo que ele ordenou não pode ser mudado. Consegui responder essa pergunta, irmã? É a mesma coisa, por exemplo, que quando é determinado Muito bom, muito bem entendimento. Em questão de sobrevivência, que tem que trabalhar, né? O Eterno entende. Ele entende. Mas não mudou o Shabat. Eu nunca, quem determinou a mudança, gente, de sábado a domingo, foi Constantino, um papa. A igreja antiga, ela comemorava o Shabat, ficou comemorando o Shabat por muito, muito tempo. A igreja católica, para tirar o Shabat da igreja, demorou em torno de 400 anos, criando leis, inclusive pessoas que guardavam o Shabat eram presas e mortas pela igreja católica. Porque eles quiseram colocar o domingo por causa do sol. Yeshua, Jesus ressuscitou no domingo. Mentira. Yeshua ressuscitou no Shabat, à tarde. Agora, no final do primeiro dia, que é no sábado à noite, é que as mulheres foram lá procurar Yeshua. As mulheres não foi depois de meia-noite, não, gente. Aí é calendário, nós usamos calendário gregoriano. Na época de Yeshua não havia esse calendário, não. Na época de Yeshua, o calendário é calendário bíblico. O dia começa às 18 horas. As mulheres foram no Shabat, após o Shabat... No pôr do sol, na verdade, né? Hã? No pôr do sol, né? Foi ao pôr do sol, justamente no final de sábado, às 18 horas do Shabat. Para nós, para nós não, né? Para a pessoa que segue o calendário gregoriano, seria sábado às 18 horas. Pastor Joralvo, quer falar? Como o Amado falou aí, a questão das pessoas que não cumpriam eram mortas. Por essa razão, a Igreja Católica e também os bispos, eles criaram praticamente 42 armas de tortura. E nós temos aqui o Museu da Inquisição, criada pela
congregação judaico-messiânica que tem essas armas de tortura lá. De tortura lá. E a tortura as armas de tortura que criaram os papas, esses imperadores aí, são armas terríveis. São armas terríveis. E outra coisa, não era somente para os que desobedeciam, não, eram também, se eles vissem que a pessoa guardava o Shabat, vê aí esse que colocou fogo em Roma lá e colocou a culpa nos judeus, o Nero, que tinha 17 anos praticamente, com 17 anos ele já estava reinando, e tudo passava pela mão dele, e era um camarada louco, um cara que bebia, usava drogas, era um camarada que não tinha nada a ver, mas foi um enviado do inimigo, né? Então, o que acontece? Enviado aí do inimigo para poder perseguir. E dentro de Roma também está lá as catacumbas de Roma, que foram criadas justamente para maltratar e matar aos judeus que praticamente, naquela época, os judeus já dominavam tudo, e hoje não é diferente. Só que naquela época lá, porque a intenção do catolicismo e Império Romano era calar os judeus, eles criaram as catacumbas de Roma e enterravam as pessoas vivas lá, os ricos, os feudais, as pessoas mais poderosas da terra, era tudo colocado lá com suas joias e tudo. Sem contar os menores, né? São muitas armas que criaram. E aí está no YouTube aí para todo mundo ver. É só buscar lá a arma de tortura que a Igreja Católica ou o Império Romano criou, e vocês vão ficar horrorizados. Então, muitas das vezes, igual está a questão do matrimônio, né? Então, que não obedecesse o edito romano, os jovens, as pessoas que se iam casar, eram todas mortas com essas armas. E também os que não obedeciam o catolicismo, ou seja, porque os judeus antes eram chamados do caminho, né? Então, em cima disso aí, era quantos judeus han sido mortos por essas armas infelizes. Bom, só para comentar. A gente pode até marcar uma visita ao museu aqui para vocês verem. Para quem é de Minas, tem um museu também lá em São Paulo. Lembrando que esses judeus eram compostos de gentios também, viu, gente? Em Roma, muitas pessoas que não era sangue judeu foram mortos, torturados, queimados vivos, né? Por causa dessa questão aí de guardar de sábado, Gente, aqui no Brasil, eu lembro da minha mãe, ela não gostava que eu apontasse para o céu, apontasse para a lua. Não aponta para a lua não, menino, que vai nascer verruga. Alguém já passou por isso? E vai, é da nossa família isso aí, viu, vai? Depois da nossa família aí. Nossa família é bem judaica, viu? Por que, gente, que as mães preocupavam do filho apontar? Porque a criança, você sabe que a criança ela é natural. Verdade. Por que isso, vai? Você sabe por quê, vai? Porque antigamente, quando chegava na sexta-feira, as crianças ficavam esperando a sexta-feira porque elas usavam roupa bonita, era uma festa, que eles fazem uma festa. Então as crianças ficavam olhando, quando eles começavam o Shabat, justamente quando aparecia as primeiras estrelas, e aparecia mais a nuvem, tipo assim, né, a lua. Então, assim, não apontem para a estrela, não apontem para o céu, não, que vai nascer verruga. É porque a criança apontava, as pessoas, os inquisitores observavam e falavam assim, se essa criança está apontando porque estão guardando o Shabat. E ia atrás da família e matava toda a família, inclusive a própria criança. Isso é história, gente. Então, como é que a mãe ajudou a proteger as crianças? A história continua. O dia que a Joana pode comer chocolate. Mas o que a mãe falou? Eu tenho que parar de fazer, eu tenho que fazer um jeito desse menino não apontar para o céu quando for Shabat, porque senão vai ser morto. Aí inventaram essa história de criar verruga por causa disso. E é tradição que vem no Brasil também, nós que somos aqui. A nossa família, viu, Vair? Se você não sabe disso,
A nossa família tem um judaísmo muito profundo, viu? Por parte do nosso pai, meu pai, já nosso pai, italiano, veio na época lá depois da escravatura, vieram muitos italianos para cá. A nossa família veio nessa época. Eu estou estudando a nossa árvore genealógica. Então, é porque eu tenho um primo aqui que está comigo aqui, viu, gente? Por isso que eu estou falando isso. Isso eu sei, primo. Eu já fiquei sabendo desse estudo que você está fazendo. Nós estamos buscando aí o conhecimento aí. O Romero está ajudando. Bom, então, nós vamos para encerramento, gente. Eu não quero demorar muito. Eu gostaria de encerrar mais ou menos na hora. É difícil encerrar na hora exata. Maria Silva não quis falar, não sei se porque o microfone dela está ruim, mas, Maria, muito obrigado pela sua presença. Agradeço a Deus pela sua vida. Oro para que o Eterno possa te abençoar. Não sei se você se você está assistindo mesmo, se é outra pessoa. E vai, primo, foi de Deus você estar conosco. Eu fico muito feliz de você estar conosco. Tá? Amém. Volte sempre, na hora que você quiser, né? Quiser ir. Depois eu vou te mandar, manda para mim no WhatsApp o seu e-mail, vou te mandar a nossa árvore genealógica, aí você ajudar a contribuir também na criação da nossa árvore. Com certeza. E a todos vocês, Flashman, Januel, Isabel, Sinésio, Cris. Pastor Joralvo, antes de encerrar, como é que está a situação sua da igreja aí? O que aconteceu? Coloca nós para nós partirmos para o encerramento, porque a igreja lá de Paraguai enfrentou problemas. O que aconteceu? Não é a igreja que enfrentou o problema, não. A igreja, graças a Deus, com o vendaval que veio, continua em pé. Aleluia! Só que foi o que eu estava falando para minha esposa. Graças a Deus que nós investimos um dinheiro muito pesado para fazer uma excelente infraestrutura para não passar esse vexame, né? De vir em qualquer evento, levar ou derrubar a igreja, não. Graças a Deus, a igreja está bem estruturada, principalmente na rocha e também nas colunas e vigas que hemos feito. Não é qualquer ventinho, não é qualquer tormento que vai levar o teto, não. Mas veio um vendaval dentro do país, muitas casas ficaram sem teto, outras casas derrubaram, muitas árvores foram derrubadas também. Praticamente tem gente até hoje, o vendaval foi na sexta-feira, tem gente que até hoje está sem água, sem luz, sem internet, sem comunicação nenhuma. Nós ficamos sem água e sem luz praticamente uns 3 dias. E agora que começou a estabelecer as coisas, né? A comunicação também, agora que ontem que veio a empresa para restabelecer os cabos que arrebentou tudo, mas dentro da nação paraguaia tem muita gente ainda sem teto, e aqui na minha casa o teto voou tudo, né? Eu estou aqui, graças a Deus, debaixo do grande céu de luz e das estrelas. Aqui não ficou uma folha de Que zinco. bênção você contando desse jeito. Testemunho muito lindo. Então, graças a Deus, foi um livramento grande, porque justamente na sexta-feira a gente tem a aula na escola de apostólica e profética. Eu tinha preparado já tudo certinho, esperando os alunos, né? E a minha esposa, começamos a ver que o vento vinha muito forte, e ela subiu no segundo andar para poder fechar as portas e janelas de lá, com medo do vento levar tudo, mas quando ela chegou lá, mal fechou uma ou duas janelas e o primeiro sopro que o vento deu, levou o teto completo. E menos mal que levou para fora, né? Soprou bem longe da casa, teve... ontem que o pessoal conseguiu encontrar outra parte do teto depois de já mais ou menos 1,5 km, 2 km de distância. Misericórdia. E menos mal que não caiu para dentro da casa, senão havia matado ela e me matado também. Mas Deus deu esse livramento que levou o teto bem para longe. Aí estamos aqui hoje mesmo, já teve uma grande chuva, já empapou tudo de água outra vez. A perda que hemos tido lá em cima funcionavam os transmissores das rádios, né? E
2 teclados, guitarra, baixo, notebooks que tocava as rádios, tudo isso estou colocando no sol quando o sol aparece para ver se o dia da manhã eu consiga ligar tudo outra vez e consiga funcionar normal, que será um milagre grande, porque a chuva foi grande, molhou tudo, ensopou tudo de água, e hoje, completando a dose, né, e marca chuva para esse fim de semana outra vez, até terça-feira está marcando chuva. Chove amanhã, dá uma folga sábado, domingo chuva, segunda chuva, terça chuva, quarta também está marcando chuva, e a temperatura também vai cair, né? Então, mas a gente está aqui. Menos mal que a casa é 2 andares e a maioria das coisas de valor também estão tudo no primeiro andar. Né? E aí o pessoal, aí também nessa chuva toda eu perdi mais ou menos 1.200 livros, que molhou tudo, e menos mal que a minha biblioteca aqui embaixo não teve nenhuma perda, mas se eu tivesse colocado a biblioteca lá em cima, tal como eu tinha projeto, eu tinha com a sala, com tudo, foi até um livramento de Deus de não permitir eu colocar nada lá em cima, mas essas coisas que eu falei, tudo estava lá. E vamos ver o que Deus faz, né, para a glória do nome do Senhor. Amém, amém. Você Contamos faz com a oração. Eu peço o Senhor fazer, o pastor tem conta no Pix, joga lá no grupo de líderes, o seu Pix, para aquele que sentir no coração de contribuir, de dar uma oferta para a composição lá da casa do pastor, tem toda a liberdade, né? Nós sabemos que a nossa visão de dízimo e oferta é diferente aí, pessoal que puder. Só tem liberdade, viu, pastor? Você pode colocar lá no grupo de líderes, conta a sua história, por favor, lá, e no Blitz Atualidades. Agora, não precisa colocar no líderes, tá, pastor? Não precisa colocar no voluntários, não, porque todo mundo que é voluntário já está no líderes. Tá bem. E também no grupo de voluntários, como também no grupo de escola também, você não precisa se preocupar não, porque quem está na escola está no líderes também. Se o senhor colocar no líderes, na Blitz Atualidades, tanto no WhatsApp como no Telegram, todo mundo que é da nossa equipe vai ver, ok? Então, conta a sua história, por favor, que eu vou dar... Eu fiz vários vídeos, os vídeos estão todos aí, com fotos e tudo. Amém. E quem puder esposa contribuir, quem sentir no coração, ajuda lá o pastor Joral, né, com relação a Ivo, vamos tocar, vamos orar por ele. Flécio, será que você poderia encerrar para nós hoje vamos orar pela vida do pastor Joral, pela família dele, por essa questão, colocando todo mundo que também participou conosco, e terminar com a bênção araônica, né, aquela bênção maravilhosa. Amém. Né, por favor. Amém. Passa assim, pastor, assim que conseguir receber aqui, eu vou te dar uma força, mas eu quero, Eterno, pedir aqui agora, como um sinal de Gideão, Pai, Amém. Onde tudo ficou seco, meu Pai, na chuva, e só o novelo de lã se molhou, e o contrário também. Nós pedimos que, como um carinho do pastor Joralvo, que a casa dele seja esse novelo de lã que vai ficar seco. Amém. Pode chover tudo em volta, Pai. O Senhor fez isso uma vez na Bethlehem, onde choveu dentro da igreja e ninguém se molhou, só o chão molhou. E nada se molhou, cadeiras, altar, nada, Pai. Foi algo impressionante. Eu peço isso sobre a vida do pastor Joralvo agora, que a casa dele seja esse novelo, que não se molhe, que ele não perca esses equipamentos. Eterno, nós queremos te pedir que isso é usado para a sua graça e para o sustento da família dele. Que possa vir a tua provisão de misericórdia e de amor, fazendo tudo funcionar, Pai, como um testemunho para a tua glória mesmo, do teu poder, da tua graça, do teu amor sobre a vida dos teus filhos. Queremos agradecer, sim, que a igreja tem estrutura firme, fundamento firme e está em paz, mas pedimos a obra completa para que a vida do pastor Joralvo, o coração do pastor Joralvo esteja em paz também, e que o Senhor venha com uma porção especial para ele agora, Pai.
Pedimos isso e clamamos, move o coração das pessoas para ajudar, sim, a reestruturar como uma forma dele se sentir amado, sabendo que é o teu amor que está movendo as pessoas, Pai. Clamamos para que o Senhor levante pessoas que nem vão precisar ouvir ou ver o vídeo, Pai. Serão movidas sim para ajudar a vida do teu filho. Nós clamamos isso, Eterno. Clamamos agradecendo sobre a vida de cada um que participou aqui conosco, cada um que chegou, o Ivaíra, Maria, meu Pai, que a tua bênção do conhecimento, da sabedoria, da revelação esteja sobre a vida de cada um aqui, sobre cada família representada. Nós clamamos para que o coração esteja sempre disposto a ouvir as tuas palavras eternas, que esperem esse momento com ansiedade mesmo, com sede, Pai, de aprender, de estar na sua presença, de estudar, de te conhecer, e conhecer a tua verdade, mas que a tua verdade se espalhe no coração de cada um aqui, produzindo, meu Pai, a tua santidade, que nós possamos ser santos, espelhando a tua santidade nessa terra, meu Deus. E queremos pedir que o Senhor guarde as vidas, a família, as nações aqui representadas, o Chile, o Paraguai, o Brasil, que o teu mover, a tua mão esteja sobre cada nação aqui, Deus, para abençoar, para remir, para guardar e para promover arrependimento, techuvá e volta ao teu coração. Clamamos, meu Pai, para que tenhamos uma boa noite de sono, sonhos com o Senhor, sonhos de revelação, e que nós possamos ter a tua shalom. Amém. Amém. Veishmereha, Yair Adonai Parnaveleha, Vehuneha, Issa Adonai Parnaveleha, Veiasem Leha, Shalom. Eterno, que você brilhe sobre cada um aqui, resplandecendo a tua glória, que você erga o rosto em compaixão e misericórdia sobre cada família aqui representada, e que a sua Shalom nos preencha. Eu invoco o nome do Eterno sobre cada um aqui, para que a Shalom faça uma obra completa na vida de cada um. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Vem amém. 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 Baruch Hashem. Bom toque, bom toque. Foi na hora certa. Amém. Amém. Todos. E vai, volte de novo com a gente, esteja conosco na semana que vem. Maria Silva Bezerra também esteja conosco. E Shabbat Shalom. Shabbat Shalom daqui a pouco para todos vocês.